Todos aí. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos aí, né? Bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Diálogos Ferroviários, né? Iniciamos na semana passada e realmente recebemos feedbacks muito positivos, né? De várias pessoas que participaram, né? Achando até que uma pena que durou 1h30, mas a gente entende que é o tempo, né, suficiente para a gente estar conversando com a turma aí, trocando ideia, falando daquilo que a gente mais gosta, né, sobre o que é ferrovia. Pessoal, a live vai ser gravada, tá? Ia solicitar aí a todos aí, por gentileza, né, ficarem com o microfone fechado, câmera pode ficar aberta à vontade, né, aberta ou fechada, e perguntas, pessoal, podem fazer perguntas à vontade no chat. A ideia é, depois de 1h e 10 de live, estarmos fazendo aí uma mesa redonda, né? Lógico que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas se depende, depois a gente responde as perguntas aí, né, que chegarem aí, tanto para o Henrique, para mim, para o Alexandre, para o Rafael, a gente vai estar respondendo aí na medida do possível, tá? Então, hoje, o nosso tema aí, nós vamos estar falando sobre a manutenção de via permanente, equipamentos de via permanente, né? E, de novo, tivemos aí a preocupação de trazer profissionais não só da área de carga, mas também da área de passageiros, né? Ferrovia, e a parte de passageiros também está em franca expansão dentro do país, né? Então, é bem correto a gente estar falando sobre a parte de passageiros também aí. Então, eu vou estar me apresentando, tá, pessoal? E depois eu vou pedir aí aos nossos companheiros de live estarem se apresentando também, e para a gente poder fazer um bate-bola aí. Pessoal, eu sou o Renato Bahia, né, para quem não me conhece ainda. Estou na área ferroviária aí já tem quase 20 anos, 19 anos. Trabalho, né, hoje na MRS, na parte de manutenção da malha, né? Hoje eu respondo todo o trecho do Rio de Janeiro na parte de manutenção de via permanente e eletroeletrônica também, né? Em toda essa parte de manutenção está comigo. Eu tenho aproximadamente 200 colaboradores, quase 600 quilômetros de linha, né? E com uma grande importância estratégica dentro da companhia, porque é o que a gente liga os portos de descarga, né? Onde o nosso material sai das Minas Gerais, chega no Rio, então tem uma posição estratégica. Estou também como coordenador do curso de Engenharia Ferroviária, MBA em Engenharia Ferroviária, pela Universidade de Vassouras, tá? É um projeto muito legal que nós estamos conduzindo aí, muito com o objetivo de preparar profissionais aí para o futuro, né? Assim, a infraestrutura do país realmente está em franca ascensão, e o que nós estamos vendo aí para os próximos anos é realmente muitas oportunidades. E quem estiver preparado para essas oportunidades realmente vai ser um diferencial para o mercado. Então, esse é um breve histórico, né, da minha carreira, e aí eu vou pedir aí para os nossos colegas poderem se apresentar também, para nós podermos aí começar a nossa live. Obrigado a todos aí, boa noite, uma ótima live para nós. Bom, boa noite, Alexandre. Boa noite a todos aí. Meu nome é Alexandre Leonardo. Trabalho aqui na Rumo Logística, na área de desenvolvimento de tecnologias ferroviárias. Eu tenho 23 anos de experiência ferroviária, não é muita coisa, mas aprendi bastante coisa no mundo aí ferroviário, né? Sou responsável aqui um dos responsáveis pela busca de tecnologias e implementação de veículos de extensão ferroviária e manutenção. Trabalhei na MRS por 14 anos, fui um dos responsáveis pela implementação do carro de inspeção da MRS do Trackstar. Participei do projeto da Taigang, da esmelhadora, e da Veovac, das esclarecedoras. Aqui na Rumo fui responsável pela implementação do ultrassom de alta velocidade. Sou membro do Comitê 2 da AREMA, de inspeção de via permanente, e sou professor titular do projeto do MBA de Engenharia Ferroviária. Tá bom? Muito bom, Alexandre. Seja bem-vindo. Rafael, vamos lá? Você se apresentar para a turma? Pessoal, boa noite. Meu nome é Rafael Barros, para quem não me conhece. Assim como os nossos amigos aí, já estou há 19 anos na área ferroviária. Já atuei nas concessionárias, agora
nos últimos 12 anos atuando para o governo federal, junto com a Valec, e agora no DENIT. Tá? Tenho a minha empresa de assessoria, RB Assessoria, trabalhando também para a área ferroviária como um todo. E a expertise, nos últimos anos, eu direcionei para infraestrutura de transporte como um todo. Então, eu agradeço o convite aí do Renato para estar participando da live, para a gente poder trazer um pouquinho dos projetos que estão em foco aí no mercado nacional, né, que possam alavancar a nossa economia, e também falar do tema, né, da manutenção como um todo. Afinal de contas, foram outros 8 anos, praticamente, 7 na MRS, então a gente conhece um pouquinho de manutenção. Tá bom? Obrigado, Renato, pelo convite. Beleza, Rafael? É um prazer tê-lo contigo aí mais uma live aí com a gente. Henrique Carol, nosso convidado também, professor também do nosso curso de MBA. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Eu sou o Henrique Carol, eu trabalho no metrô do Rio de Janeiro, na engenharia de manutenção. Eu sou o mais novinho daqui, pelo visto. Trabalho há 12 anos na engenharia de manutenção, sempre com via permanente. E o metrô tem uma coisa que é legal, que eu, em sendo uma só engenharia, os volumes são menores, e eu consigo olhar todas as partes da via permanente como um todo. Eu falei, trabalho há 12 anos no metrô do Rio, e antes de mais... Claro, estar aqui com vocês é um imenso prazer, obrigado pelo convite. Antes de ser um par, eu sou fã de vocês, cara. Vocês são pessoas extremamente conhecidas no mercado, pessoas altamente qualificadas, e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Henrique, obrigado você, cara, pela presença, né? O metrô do Rio é uma das concessões mais antigas, acho que foi uma das primeiras do metrô, né? E assim, o metrô, apesar de volumes menores, a carga é uma carga preciosa, né? Passageiros, né? Então, o índice de segurança tem que estar lá em cima, né, cara? Não pode ter falha, né? De jeito nenhum. A carga é menor, mas a gente tem um intervalo. Quem joga isso aí. Podia ter lá para cima. Isso aí. Pessoal, então, beleza, né? Todos bem-vindos aí novamente. Rafael, eu tenho uma sugestão, cara. Assim, semana passada, acho que você foi muito bem aí na posição de moderador. E aí, vai cair no meu colo de novo? Em time que está ganhando, a gente não mexe. Eu lhe convido novamente a você ser o moderador, você poder conduzir aí a nossa live. Pode ser? Cara, pode. A gente tem aí essa... não vou falar dom, não, essa vantagem aí de gostar, né, de apresentar, de palestrar, então, para a gente é tranquilo. Então, mais uma vez, cara, obrigado, agradeço por semana passada, você já falou, e vamos que vamos, então. Pessoal, vamos começar o seguinte, o nosso tema é manutenção, né, ferroviária como um todo, equipamentos de manutenção, e a gente tem representantes aqui de 3 concessionárias, 2 de carga e 1 de passageiro, e eu posso falar também publicamente a respeito de órgão público, Valec, DENIT, então nós estamos falando de carga também. Tá? Eu vou iniciar a nossa conversa explanando um pouquinho sobre o que eu vejo de projetos, né, que já existem no mercado, que a gente pode depois estar desenvolvendo, cada um conforme as suas expertises e as suas empresas, né, dentro daquilo que nós podemos falar. Tá? É importantíssimo a gente citar o desenvolvimento de grandes parcerias público-privadas que estão acontecendo nos últimos, vamos falar aí, 2 anos e meio, desde que esse novo governo chegou. Houve uma mudança, né, da forma de se trabalhar projetos ferroviários. Então, nós estamos diante aí de uma série de renovações antecipadas de concessões. Começou lá atrás com a renovação da Malha Paulista, a Rumo Malha Paulista, depois veio as 2 malhas da Vale, Carajás, Vitória Minas. Este ano existe aí a previsão de renovação da MRS, que está em pauta. Ano que vem, muito provavelmente, Rumo Malha Sul, FCA,
e assim nós vamos seguindo com as renovações antecipadas. Existem também projetos, né, com novas obras, construções em andamento. A gente pode citar que está quase concluída pela Rumo, quando ela ganhou a concessão da malha central, a antiga ferrovia Norte-Sul, tramo central e extensão sul, agora chama Rumo Malha Central. Provavelmente agora em julho, agosto, deve estar sendo entregue 100% para operação. Depois o Alexandre fala um pouquinho para a gente sobre essa parte. Temos também, no caso da renovação da Vale, a contrapartida, né, de investimentos cruzados na construção da FICO. O nosso ministro falou aí que provavelmente julho, agosto, deve estar começando as obras, efetivamente falando da FICO. Para quem não conhece, é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Tá? Ela vai ligar a Ferrovia Norte-Sul saindo ali de Mara Rosa, tá? Provavelmente chegando até Lucas do Rio Verde, numa extensão aproximada de 1.000 quilômetros. Só que o primeiro trecho que está na mão da Vale são 383 quilômetros até Água Boa. Então, Mara Rosa, Água Boa. Então, é um projeto importante que, após a construção, nós teremos, com certeza, a manutenção que é vitalícia. Ferrogrão também está para entrar no projeto, tá? Talvez ano que vem, não sei se esse ano. A Transnordestina também finalizando, retomando a passos curtos, mas retomando, né, a construção da nova Transnordestina lá em cima. Nós temos aí a previsão também de construção daquele trecho de Cariacica a Anchieta, por parte da Vale, de 80 quilômetros aproximadamente, Espírito Santo, ligando até o Rio de Janeiro, talvez chamada de Litorânea Sul, não sei como é que vai ser o nome, eu sei que é F-118, mas não sei qual é o nome que vai ser dado a essa ferrovia. Tá? E temos também a Ferropar, ou Ferroeste, né, no Paraná, que é privatizada e deve estar sendo... deve não, ela vai ser privatizada, ela vai ser entregue, né, a uma empresa para fazer a ampliação de aproximadamente mais 500 quilômetros de construção e revitalização dos 250 quilômetros que hoje existem. Então, após essas obras, ela deve ser automaticamente concessionada, como aconteceu com a Ferrovia Norte-Sul. Enfim, e temos a parte aí de passageiro, né? Nós temos aí ampliações no Rio, ampliações em São Paulo, ampliações em Salvador. O metrô de BH, o metrô de Belo Horizonte, passar para a iniciativa privada. BH, São Paulo, Rio, Fortaleza, Salvador. Enfim, é uma quantidade de obras, renovações, enfim, que são para acontecer no país nos próximos anos. Eu torço realmente para que a mentalidade dos nossos governantes se mantenha nessa direção, né? Porque a gente já está vendo aí que o nosso PIB ano passado foi o quarto melhor do mundo, mesmo com pandemia. Nesse primeiro trimestre já é o melhor PIB do planeta, com 1,2%, né, de faturamento, ou seja, é melhor, inclusive, que Estados Unidos e China. Então, para nós, realmente, é um grande resultado. Então, eu espero que todos esses projetos, essas renovações aconteçam. E para a gente entrar agora, efetivamente, depois dessa explanação inicial, que é uma coisa que eu domino bastante, vamos começar pela Rumo, vamos começar pelo Alexandre. Eu queria colocar para você, Alexandre, essa questão da renovação, né? A Malha Paulista, esse trecho que a Rumo acabou de ganhar, acabou assim, há 2 anos atrás, que é a Rumo Malha Central, como que está a questão da Malha Sul, a questão de renovação, investimento, enfim, a Rumo tem uma malha gigante. Né? O que você pode colocar para nós aí, principalmente quando se trata de renovação e investimentos, né, em equipamentos, serviços, enfim, de uma forma geral? Bom, Rafael, vamos começar lá pela Norte-Sul, né? A antiga Norte-Sul, a malha central. Nós já começamos a fazer testes de transporte ali no primeiro trecho, né? Até a Lucas de Porto Nacional, né? Até a Estrela do Oeste, onde encaixa na Malha Sul, na Malha Norte, desculpa. Já estamos fazendo teste com os trens, fizemos teste de inspeção, tem algumas coisas para serem corrigidas da via, né? Algumas pendênciazinhas, mas já estamos testando e acho que em breve, já estamos, antes do final do ano, já estamos a todo vapor. E a construção até lá em cima, né? Até ligar lá
lá no trecho da VLI. Eu acho que até o final do ano que vem está tudo pronto também. Então, estamos com investimentos pesados em cima aí, muito material, muita mão de obra. Na Malha Paulista, né, vai ter uma renovação de trecho ali de Tirapina até Santos, né, aquela parte que é nossa, né, mesmo passando pela até Paratinga ali, aquela região de Paratinga e Perequê. Vamos renovar bastante a via, vamos duplicar de Tirapina até Boa Vista, que hoje é Malha Singela, né, porque vai aumentar a previsão de aumento de transporte de açúcar e soja aqui bem da Malha Sul, né, da Malha Central. E então estamos investindo em bastante equipamentos de manutenção de via permanente, bastante. Estamos adquirimos agora um desguarnecedor de ombro de lastro. Estamos aqui em vista de fechar uma esmelhadora, máquinas de correção geométrica. Então tem muita coisa para ser feita. A Malha Sul ainda existem muitos estudos internos aqui. Eu não estou muito por dentro desse ramo lá, mas existe interesse sim da Rumo de renovar parte dela lá, da parte da Malha Sul nossa aqui, e investir, né? Então, assim que sair a renovação, a ideia é investirmos nessa Malha Sul também para poder ganharmos bastante produtividade e aumentar cada vez mais os transportes. Ok? E aí, os equipamentos aí, nós estamos adquirindo bastante equipamentos para poder fazer essas manutenções e para poder suprir as necessidades, né? A renovação da Malha Paulista e com os contratos de renovação da concessão veio junto às obrigações, né, que são acertar, trocar trilho, trocar dormente, revitalizar algumas áreas, né, alguns pontos, né? Então, a tendência é até os próximos 3, 4, 5 anos aí, muita obra para renovação. Cara, legal. E a nível de... Eu não sei se a gente consegue falar em valores, mas eu acho que a gente consegue falar em quantidade de equipamentos, né? Enfim, eu conheço algumas empresas, né, que fornecem equipamentos pesados para manutenção e tudo. Eu, particularmente, eu participei já de algumas lives com essa empresa, porque eu gosto dessa empresa, que é a Matiza. Tá? Tem muitas outras no mercado nacional, internacional. Tá? Não sei se a Matiza hoje ela tem equipamentos, né, dentro da Rumo como um todo. Eu estou um pouco desatualizado, né? Quais são os grandes equipamentos aí que hoje a gente pode comentar que existem, né, dentro desse processo de renovação, dentro da Rumo, seja somente na Central, na Sul ou em todas, né? Você que atua diretamente com esses equipamentos na companhia, você teve recentemente lá fora, recentemente não, né? 2019, parece, testando alguns equipamentos lá nos Estados Unidos, enfim. O que você pode falar para a gente aí de equipamentos, tá? Que atuam, ou que existem hoje dentro da Rumo? Nosso pessoal conhecer um pouco mais. Bom, o Bruno está presente aqui. Bruno, um abraço para você. A Matiza realmente é uma empresa de bastante nome, né? As máquinas são bastante robustas, né? E nós temos bastante tocadoras, né, da Placer, bastante máquina Placer, né? Temos uma Matiza trabalhando com a gente aqui. Por enquanto, temos uma esmerilhadora da Rasco de 48 rebolos, né, com o Rail Special Vehicle, que trabalha fazendo a pré-inspeção para essa máquina trabalhar. Ele faz a pré-inspeção dos trilhos, o perfil do trilho e a condição da superfície do trilho, manda essa informação para a esmerilhadora para ele fazer o corte ideal de trilho, para a gente ter um corte perfeito. E nós temos dois vagões... né, Alexandre? É o RIV, né? É o RIV, Tá, nós temos um aqui, provavelmente com a máquina nova, né, que vai ser uma máquina de maior capacidade. A ideia nossa é aumentar. Hoje nós esmelhamos somente de Rondonópolis até São José do Rio Preto, né? E ali na divisa do Mato Grosso com São Paulo, nós pulamos um pedaço, e só na região de São José do Rio Preto nós esmelhamos por conta do aumento de aço. Né? E ali um desafio ali é grande, porque tem muita fazenda de soja, de milho, algodão, e eu não posso botar fogo ali, né? Então, a trabalheira, a dificuldade é muito grande, o desafio é enorme. A nossa máquina, a previsão dela ou é 96 ou 120 rebolos. Tá? Então, porque nós vamos esmelhar de Rondonópolis até Santos, né, com todas as nossas linhas duplicadas, inclusive até a Norte-Sul, a Malha Central também, alguns passos lá durante o ano. Nós temos 2 vagões de inspeção autônoma,
né? São vagões do sistema da ENSO, que é o mesmo equipamento que a Federal Railroad Administration utiliza nos Estados Unidos, a FRA. É o equipamento ele vai embarcado no vagão. Na Operação Norte, ele é um vagão da frota, ou seja, ele é carregado de soja ou de milho lá em Rondonópolis, vai até Santos, descarrega e sobe vazio. Então, ele, além de fazer inspeção na via, ele está transportando e ganhando dinheiro para a companhia. Na Operação Sul, nós optamos por um modelo diferente. Como aqui a malha da Sul ela é maior, é mais extensa, né? Nós colocamos um vagão de lastreado. Então, o vagão fica dedicado para aquele sistema. Então, ele vai na cabeça do trem, fazendo essa inspeção, chega na carga lá, sai do trem que chegou vazio, bota no carregado, faz a inspeção. Nós já rodamos com ele, do ano passado até esse ano, quase 18 mil quilômetros, né? Toda a inspeção da Malha Sul aqui, de Maringá até Paranaguá. O vagão da Malha Norte lá, ele está desde 2017 rodando, então já tem 56 mil quilômetros inspecionados de via, né? Então é muita coisa. Nós temos um sistema de ultrassom de alta velocidade, né? Que é o embarcado da Sperry. Ele trabalha com inteligência artificial, ou seja, eu não fico mais a cada indicação que aparece no meu Basecamp lá, eu não paro para poder verificar aquele defeito. O cara só para no campo se tiver uma indicação muito grande, ou seja, tem uma ruptura de trilho, uma tala aberta. Ao final dessa inspeção, esses dados são enviados para uma nuvem, onde existe o processamento e análise de dados, e eu indico, e vem um resultado indicando aonde no trecho eu tenho que ir lá fazer a inspeção manual para dimensionar aquele defeito. Após essa inspeção, essa informação é alimentada na base de dados, eu verifico se aquela inspeção que foi feita como classe 1, classe 2, 3 ou 4, eu pego aquilo e reclassifico. Não é um defeito, é um defeito, é isso, não é nível 1, é nível 3. Isso alimenta a base de dados e a inteligência artificial lá atrás trabalha dizendo, lá não é defeito mais, não precisa ir mais. Ok? E aí agora... Oi, Rafael. Não, pode terminar, por favor. Não, e agora estamos adquirindo equipamentos novos, né? Estamos aí com essa esmerilhadora, definindo já a esmerilhadora nos próximos meses. Já estamos com uma shoulder ballast spinner, né? Uma desmanchadora de ombro de lastro, já está comprada, está lorando. E aí estamos definindo agora o design review dela, né? Preparando as ajustes para a normativa brasileira, NBRs da vida e algumas coisas a mais, algumas adaptações para nós nos atendermos aqui. E essa quantidade de equipamento aí que a gente está falando, eles são distribuídos em toda a malha, ou cada malha tem seus próprios equipamentos. Eu lembro muito do MRS, do Trackstar da MRS, né, Renato? O Alexandre trabalhou no começo do Trackstar no Brasil, saía fazendo uma inspeção aí na malha da MRS todinha, e ainda fazia em outras ferrovias, fez até na CPTM, né? Lá em São Paulo, que é trecho de passageiros. Não sei se chegou a fazer alguma coisa no Metrô Rio, Supervia, enfim. Fizemos Metrô Rio, também, né? Também. Fizemos também. Então, o cara não era nascido ainda na época. Exato. Essa era uma época muito boa. Pô. Aprendi bastante com você no Trackstar, né? Quando a gente tinha a oportunidade como coordenador de participar das inspeções. Na Rumo, essa pergunta serve para o Renato também, diretamente do MRS. Os equipamentos eles circulam entre as malhas, ou cada malha tem o seu investimento, fica com uma determinada frota atuando. Como é que é isso hoje? Isso aí serve para o Caru também, eu acho que para vocês três, né? Como é que... Eu tenho uma particularidade muito grande, né, Rafael? Nós temos duas bitolas aqui, né? A Operação Sul, bitola métrica, e vamos chamar de Operação Norte, né, que é Santos Rondonópolis, é bitola larga, assim como a malha central. E eu tenho em Santos, ali na região de Santos, a bitola mista, né? Então, o meu equipamento que está aqui na Operação Norte, Sul, eu não consigo levar para a Operação Norte para a bitola. Então, de vez em quando, nós pegamos essa bitola, esse vagão, sistema de equipamento da bitola mista, bitola métrica, levamos para a bitola mista para testar o trilho da bitola mista, tá? Mas são equipamentos distintos, eu não tenho como ligar os dois. Eu esqueci de falar com vocês, nós estamos testando aqui, testamos aqui na Rumo, equipamento de inspeção de via, que ele pode ser tanto autônomo quanto pode ser rebocado, né? O RailPod, que eu vi lá, nós vimos em Boston.
um equipamento de uma startup americana, junto com os estudantes do MIT, que ganhou um prêmio do MIT, inclusive, né? Ele é um pequenininho, você pode ser rebocado atrás de uma caminhonetezinha pequena e ele faz a inspeção como se fosse o Track Starter. É uma coisa bem interessante. Nós testamos aqui, funcionou bastante. Eu vi lá em Boston, inclusive até gabarito de via, todas as informações que a gente consegue pegar. Legal. Então, vamos transferir a mesma pergunta, porque eu acho que a gente tem aí uma infinidade de equipamentos, né? Algumas coisas que possam existir. Por exemplo, eu acredito que na Vale tem alguns equipamentos que talvez não tenha na MRS que não tenha na Rumo que não tem em ambas, enfim. Como é que você, Renato, hoje atuando na gerência, né, de via permanente do Rio de Janeiro, já atuou em outras áreas, como é que você vê esse processo de renovação da MRS, né, que está prestes a acontecer aí em julho, agosto, alguma coisa assim? O que você espera desse processo de renovação? O que você acha que pode acontecer, talvez, como alguma contrapartida? Eu achava que teria uma contrapartida, né, que seria aquele Ferro-Anel Norte, lá chegando em Jundiaí, quase, né, para sair de dentro de São Paulo, mas parece que isso não vai acontecer mais, vai ter uma renovação da malha em São Paulo, né, uma melhoria da malha, vai continuar dividindo janela com a CPTM. O que você pode falar para a gente questão de renovação e, automaticamente, aí, o que você espera também com relação à questão de equipamentos, né, o que pode vir aí junto com o investimento? Vocês podem falar juntos, tá? Caru, Henrique, o Alexandre também, beleza? Vamos lá, Beleza. Renato, por favor. Beleza. Vamos por parte, Rafael, na sua pergunta aí, né? Em relação à renovação da concessão, é o que você falou, né? As concessionárias Rumo, Vale, elas já conseguiram fazer a renovação antecipada, né? E a MRS está em processo de renovação e deve acontecer agora no segundo semestre, né? Todo o trabalho está sendo feito junto ao governo federal e tudo indica que agora no segundo semestre vamos conseguir renovar a concessão. E aí são mais, né, 30 anos de operação e de investimentos, né? E aí essa renovação ela tem uma série de contrapartidas, né? Que é o que o Alexandre falou, que são os cadernos de encargo, né? Que a gente é uma série de metas que precisam ser cumpridas, né? Obrigações daqui obrigações, né? caderno de obrigações, é uma série de metas que precisam ser cumpridas, desde mudança da frota, revitalização da frota de material rodante, ampliação de pátios, capacidade de via permanente, até novos equipamentos, para comprar equipamentos novos. Novos equipamentos, enfim. São investimentos realmente são muito pesados, tá? A gente brinca aqui que na ferrovia, nos últimos anos da ferrovia, nós estamos vivendo duas épocas. Quando teve a renovação, a privatização, né, lá nos anos 90, né, então, quando o pessoal fala, antes da privatização, depois da privatização. Agora antes da renovação e depois da renovação. Realmente, as empresas vão investir muito, né, em material, em pessoas, em mão de obra, e quem sai ganhando nessa história toda é a infraestrutura do país. Referente aos investimentos, né, que a empresa está fazendo, que a MRS, por exemplo, está fazendo, assim, cara, vai de material rodante, que eu falei, a via permanente. Nós estamos passando um processo de renovação da via permanente. Eu até, né, eu estava brincando um pouco mais cedo aqui, antes da live começar. Hoje eu estava lá em Fronten, na Serra do Umbá, é um trecho construído há 150 anos, né? Assim, foi construído por Dom Pedro, né? Assim, para transportar Maria Fumaça. E no passado era um tipo de carga, né? um tipo de trem, de passagem de material, e hoje nós estamos transportando minério de ferro. E aí, com o tempo, né, essa linha, a turma de manutenção conhece bem, essas linhas precisam passar por renovação, né? Então, hoje a MRS está numa fase de pré-renovação, existe uma área dentro da empresa ligada à engenharia responsável por essa pré-renovação. O que é essa pré-renovação? São serviços que estão sendo feitos para que a gente ganhe tempo para poder chegar à renovação total. O que está acontecendo? Né? A partir do ano que vem começam a chegar as novas máquinas da renovação total. Então, desvanecedoras de lastro, socadoras, reguladoras. Nós estamos mudando a nossa matriz de dormente. Então, para você ir para uma matriz de dormente
de concreto, por exemplo, é necessário você ter equipamentos especiais para você poder trocar escorremento de concreto. Então, uma série de investimentos que já estão sendo feitos, né, das diversas empresas aí, Lohan, Matisa, Placer, todas internacionais, que está trazendo para a gente aí equipamentos novos para a gente poder suportar os próximos 30 anos. Né? Assim, o que nós vamos fazer para poder suportar os próximos 30 anos, né? Garantindo confiabilidade para a nossa produção. Então, esse equipamento, esse projeto já está em andamento, tá, Rafael? A partir do final de 2023, essas máquinas já entram em operação, né? E aí, assim, nós temos aí um ciclo, por exemplo, no meu trecho, se eu não me engano, as máquinas ficam até 2027, 2028, enfim, são projetos a médio e longo prazo, sim, né? Para poder fazer essa mudança da via permanente, por exemplo, porque uma linha com 150 anos, né, ela precisa agora passar pela renovação dela, né? O que é um processo natural dentro da manutenção. Indo para o lado um pouquinho das inspeções, né? Eu e o Alexandre, nós estamos ficando velho, Alexandre um pouquinho mais do que eu, né, Alexandre? Assim, quando eu cheguei na MRS, o Trekstar chegou junto e o Alexandre... Só um pouquinho, sim. Isso, o Alexandre foi um dos caras assim, que foi responsáveis pela implementação do Trekstar, e aí quando eu cheguei, realmente, o Alexandre ensinou muito e tal. Só que o Trekstar tem uma capacidade física, né? Ele não ele é um veículo, é um caminhão, né? É um Volvo, em que ele faz inspeções, diversos parâmetros, né? Só que ele não consegue rodar o tempo todo na malha, né? Ele tem limitações, né? E aí nós estamos partindo para essa linha que o Alexandre falou também, que são as inspeções, porque assim, como é que a gente consegue garantir a confiabilidade da operação, né, Rafael? A gente está inspecionando de forma constante. Então, quanto mais inspeções acontecerem, mais garantia eu tenho da operação, entendeu? Acho que você quer falar alguma coisa? Não, a grande vantagem, Renato, desse equipamento, hoje, Rafael, desculpa, é que a ideia que vocês estão partindo, como nós partimos aqui, como nós viemos da MRS, as pessoas aqui tinham a mesma ideia, vamos botar um veículo de inspeção igual ao Trekstar. Só que, a densidade de tráfego está muito grande. Quando você bota num vagão de inspeção autônoma igual o nosso aqui, o vagão fica, você está inspecionando invisível para o CCO, você não está lá pedindo, você não está parando o trem para rodar. Eu acho que é isso que é o grande ganho desse equipamento, além da qualidade dos dados que tem, né? É verdade. E aí, assim, hoje, aí nós vamos partir também para a locomotiva instrumentada, tá? Então, a ideia é ter uma locomotiva fazendo o ciclo todo do nosso minério, por exemplo, nosso principal corredor, né? E aí vai ser a cada 3, 4 dias essa locomotiva está passando num trem, né? Que nem o Leonardo falou aí, para poder fazer a inspeção. Hoje, enquanto a gente está saindo do Trekstar, indo para a locomotiva instrumentada, hoje nós temos um sistema chamado de VTI, né? Esse VTI ele é um pouco mais reativo, né? Ele não atua tanto na prevenção, mas ele mostra para a gente pontos carregados da série de sensores, enfim, que mostra para a gente pontos que pode estar acontecendo alguma coisa. Então, assim, hoje, o processo de diagnóstico preventivo auxilia muito a manutenção, né? Ele acaba norteando todo o nosso trabalho no campo. E é o que ajuda a engenharia, por exemplo, a preparar orçamento, diretriz de serviço, enfim. Hoje, a gente pode falar que, por exemplo, eu não vivo sem, né, o equipamento instrumentado, que acaba norteando a gente para ser mais assertivo em todo o processo. Esse equipamento, esse VTI, o VTI, ele é uma importante ferramenta, né, Renato? Ele te dá um direcionamento bem correto de onde os pontos das acelerações verticais e horizontais. É igual o antigo rodeio instrumentado do NRC, né? Algo parecido com aquilo. Lógico que tem uma filosofia diferente, não fica no rodeiro, né? Mas ele te dá bastante indicativos de onde você tem problemas na via para poder atacar. E esse quando a gente fala de inspeção instrumentada, como o Renato falou, que gera um volume imenso de dados, uma parte legal, uma parte importante é o tratamento desses dados, né? Acho que o pessoal falou um pouquinho na última live, que foi da Indústria 4.0, como é que você faz para analisar toda essa montoeira de dados? O Alexandre falou, existem sistemas que são online, que essa análise já é feita online, você recebe já os inputs. Enfim, esse é um grande desafio para nós aqui no Metrorio. A gente tem alguns sistemas gerando dados. Nós temos, eu vi
que o meu grande amigo Hélio Suivo comentou sobre a M80, que fazia as inspeções no passado, aqui no Rio de Janeiro, fazendo no passado e faz ainda hoje, Hélio. O pessoal da Supervia, que é o dono do M80, nós alugamos o serviço desse M80, eles instrumentaram com o sistema ENSCO, e geram esses dados, gera toda uma gama de dados. A minha, como a gente falou um pouco, a minha malha é bastante menor do que a de vocês, então me gera um número de exceções que eu consigo gerenciar, eu consigo tratar esse cara. Agora, quando você fala de extensões imensas, eu imagino que o número de exceções de um ciclo de vocês com vagão instrumentado deve dar pelo menos umas 10 vezes o meu. Não pela qualidade, mas pelo tamanho, né? É verdade, Carol. Assim, esse é o grande desafio, né? Nós temos aí a geração de dados, né? E aí o grande desafio é tratar esses dados e aplicá-los no dia a dia, né? E esse é o pulo do gato, é o pulo do gato. Então, assim, estamos aprendendo com isso, tá? Os sistemas vão ajudando, a gente vai dando prioridade, enfim. Mas nós estamos nesse processo de evolução, né? Saindo da parte de... Beleza, agora nós temos geração de dados. Como é que nós vamos aplicar isso no dia a dia? Como é que nós vamos preparar isso para o orçamento? Né? Como é que nós vamos preparar isso no plano de aplicação? E aí reveste na parte de programação com centros de controle. Enfim, cara, é um quebra-cabeça muito legal de trabalhar, né, Alexandre? E nós temos bastante parceiros que nos ajudam nisso aí, né? Existe software de gerenciamento de dados. Como você mesmo falou, Caro, no meu caso, por exemplo, aqui, a nossa malha é um pouco maior que a de vocês, né? Nós temos total quase 20 mil quilômetros, né? Isso é pouca coisa, né? São uma malha norte com a malha sul, mais a malha central lá em cima. Então, você imagina a gama de dados que eu tenho, no caso nosso aqui, a cada 25 centímetros eu tenho uma medição de toda a torção em pena. Negócio de contabilidade de dados. Eu tenho que pegar toda essa massa de dados, jogar num sistema, ele vai me indicar, ó, esses pontos aqui da sua malha, você tem uma projeção de desgaste de trilho para daqui a 4 meses trocar o trilho lá. Ó, essa bitola está deteriorando X milímetros por cada tanto. Então, cada tantos MBTs. Então, se você não tiver essa informação na mão, essas maneiras de trabalhar, é igual algumas pessoas faziam, né? Pega o gráfico do Trextal ou do carro controle, que seja lá, põe debaixo do braço, leva para casa e vai fazer outra coisa com ele, entendeu? Então, é uma coisa bem interessante, né? Bem agora que a gente falou, o Henrique citou aí a live passada, né? Engenharia 4.0 na ferrovia. A gente está falando aí de vários softwares que estão atuando hoje com vocês, que possam ajudar, né? na obtenção de dados, né? Seguros, para que toda a manutenção, enfim, possa acontecer de forma segura. Mas aí fica uma curiosidade. Quando a gente fala de alteração do tipo de dormente, como eu passo para os meus alunos no curso de ferrovia, eu tenho o exemplo da MRS em Barbacena, que trocou o dormente de madeira pelo dormente de aço. Mas, nesse mesmo exemplo, eu tenho um vídeo da Vitória Minas, de 2019, que eles tiveram lá uma sequência de dormentes de aço rompidos, né, na conjuntura ali da fixação do trilho, principalmente na parte interna das curvas, e a gente fica naquela questão. E, quando eu falo de concreto, a gente tem, aí, infelizmente, aí uma parte da Ferrovia Norte-Sul, que todo mundo conheceu, o tramo norte, né, de Porto Nacional até a Ceilândia, com quase 100 mil dormentes de concreto, tiveram problemas construtivos, né? Isso aí foi ação até de movida contra o governo federal, contra as construtoras, enfim. Então, eu fico naquela... Como que hoje metrô, MRS, Rumo analisam o que é utilizado como parâmetro para qual dormente eu vou trocar? Eu quero tirar o dormente de madeira e eu vou colocar o de aço, de concreto, até alguns de plástico, como TEF. Como que é feito isso hoje? Qual parâmetro vocês utilizam? Deixa eu começar rapidinho aí, e depois o Henrique, Carol e Alexandre ficam à vontade. Rafael, não existe o dormente ideal. Tá? Existe o dormente certo para a situação certa. Tá? A única certeza que nós temos
é que hoje o dormente de madeira, por sinal, não existe nada melhor do que a madeira ainda, mas por questões lógicas, ambientais e de restrições, né, a madeira, infelizmente, não pode ser mais utilizada. Então, assim, o grande erro é achar que determinada matriz de dormente ela precisa ser aplicada em todos os locais. Não é isso, né? Determinada matriz de dormente vai ser aplicada no melhor local que ela precisa ser aplicada. Então, o dormente de aço em local com dormente de aço, o dormente de concreto no local com dormente de concreto, o dormente de concreto monobloco, bibloco, enfim. Então, o de polímero, né? Então, assim, não existe o dormente ideal. Existe o dormente certo no lugar certo. E aí esse estudo, Rafael, que é o grande de novo, né? Pulo do gato. Assim, como é que a gente usa essa matriz, né? Como é que nós vamos fazer? Então, é muito isso que eu falo também com meus alunos, né? Que falam assim, mas o dormente de aço não presta, o dormente de polímero não presta. Calma. A gente tem que entender qual é a carga predominante daquele trecho, qual é o MTBT daquele trecho, o site ao redor, né? A gente sabe que, de repente, o dormente de concreto ele precisa ter um lastro muito bom, né? Condições ao redor muito bom, porque se você tiver... Então, mais ainda, né? Não é? Então, assim, o Alexandre e o Henrique podem complementar, mas eu diria isso para você. Não existe o melhor dormente, existe o dormente certo no lugar certo, entendeu? Exatamente, dormente certo no lugar certo e, às vezes, com as condições certas para o fornecimento. A gente está migrando atualmente, eu tenho três linhas, na verdade, né? Duas em extensão. Tenho uma linha 1 e uma linha 4, que são assentadas sobre laje, e tem uma linha 2, que é majoritariamente assentada sobre lastro. Então, na minha linha 1 e linha 4, que são assentadas sobre laje, eu não tenho muito que renovar matrizes de dormente. Eu preciso seguir aqueles alvéolos que estão concretados lá. O esforço para mudar essa matriz é muito grande. E nós no metrô, temos um desafio gigante, que é, além do fazer, é o fazer dentro da janela. Nós trabalhamos com horários bastante estritos, com o headway muito apertado, chegando em momentos, a intervalos menores do que 3 minutos, então eu não consigo trabalhar nada durante o dia. Eu preciso da janela noturna, que varia entre 1h30 a 2 horas por noite, para sair do centro de manutenção, fazer o trabalho e retornar. Então, é um desafio logístico incrível que as equipes de manutenção do metrô fazem com maestria. O pessoal é fera demais. E, no nosso caso, como eu ia falar, a gente está migrando não só a matriz, não uma matriz de, por exemplo, concreto para madeira, para compósito, não. Está migrando de concreto para concreto, na linha 2. Estamos estamos abandonando o sistema bibloco com o sistema de fixação, que é da década de 70, que é o sistema P, não sei quantos conhecem esse sistema de fixação, o sistema da Sonneville, e migrando para um sistema mais atual, um Eclipse. Chegamos a testar um Fast Clip, e migrando do dormente bibloco para o monobloco protendido. E estamos testando também, eu coloquei há 6 anos atrás, alguma coisa assim, alguns dormentes de compósito numa região próxima a um AMV, na minha linha sobre lastro, e está performando muito bem. Como o Renato falou, é a aplicação correta para o local correto. Tem experiências muito ruins do dormente de compósito. Muita gente teve experiência muito ruim por aplicar ele em cargas muito elevadas, cargas por eixo, além da capacidade do material. E no nosso sistema está funcionando perfeitamente bem. E aí isso enterra um projeto muito bom, né, Carol? Às vezes um projeto que é promissor, ele acaba sendo enterrado de forma prematura, porque houve, de repente, um direcionamento não correto daquele dormente, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De não queimar etapas e não achar que, de repente, algo não serve porque nós usamos da forma errada, né? Exatamente. No nosso caso, nós não começamos, usamos um pouco compost aqui. Recebemos alguns modelos para fazer testes, aplicamos lá, mas não evoluímos. Então, decidiu-se aqui internamente, a condição gerencial,
uma decisão corporativa de colocar totalmente concreto na renovação. Primeiro, como o Bahia falou, madeira não consegue madeira de boa qualidade, é proibido algumas coisas, né? Nós andamos importando alguns dormentes de madeira, mas infelizmente hoje não tem como fazer isso mais, né? O câmbio desse jeito, né? Fica muito difícil. Então, o concreto foi a nossa solução para renovar de maneira mais efetiva, né? Mais rápida, inclusive. E a madeira está escassa, né? Você não acha madeira boa, não acha boa. Nós estamos importando, você tem uma ideia. Então, hoje em dia, com dólar 5 e pouco aí, não consegue mais fazer isso. E a madeira, infelizmente, é excelente, né? Ela praticamente não tem... Tirando que ela pega fogo no descarrilhamento, alguma coisa assim, ela praticamente não tem, na minha visão, defeito. Mas, enfim, a futura concreto, eu acho, né? Se o plástico realmente vier, o que me preocupa, eu citei essa questão da dormentação, principalmente porque a tendência do mundo é concreto, e para implantar com rapidez e agilidade, a gente precisa de equipamentos pesados, né? A Vale já Rafael, você me permite uma parte, Rafael? Eu gosto muito de desafios na minha vida, né? Eu fiz parte, não diretamente, mas indiretamente, no desenvolvimento de plástico da MRS, que andaram tendo um caminho bom, nós começamos a desenvolver, só que paramos o projeto, foi abandonado, né? E hoje nós temos problema com eles, onde estão implantados lá, está dando quente positivo algumas vezes na via, está abrindo a via, né? Eu acho que podemos voltar a esses estudos, né? Normalmente de composto, que também é uma coisa boa para o meio ambiente, né? Pensando em meio ambiente agora no mundo. A quantidade de plástico, garrafa PET, que é jogada fora que ninguém usa, pode se usar junto com os compostos para poder fazer esses domentes, né? Eu acho que tem outras formas, hoje em dia, tem outros estudos. Na BNT se conversa, de vez em quando aparece alguém tentando desenvolver uma tecnologia nova, se fala não apenas do compósito monolítico, como a gente conhece tradicionalmente, mas tem os compósitos com inserto na região da fixação, que é o que eu uso. Você tem alguns, olha que legal, de madeira engenheirada, que é... Vou dar uma chutada aqui, só para... É tipo um compensado, fibras inversas, então você consegue dar para uma matriz de madeira menos nobre uma resistência mecânica, propriedades mecânicas muito superiores através da mudança. Você muda o sentido das fibras, então ele tem um desempenho muito superior. O Comitê Trilha da Arema também, eu comecei a fazer parte mês passado, eles estão discutindo, tem umas discussões nesse sentido também. Então, eu acho que valeria a pena. Eu não sei como fazer isso hoje, né? Nós estamos hoje renovando o Malha para cumprir obrigações, né? De ter um site teste para poder fazer esse desenvolvimento, né? E só para a gente fechar essa questão, pelo menos relacionada atualmente, né? Eu conheço bastante coisa da Vale como um todo. MRS também, eu tenho bastante conhecimento. A Rumo eu não tenho muito, metrô, alguma coisa, tá? Eu sei que a Vale hoje ela usa aquele trem de renovação que é da Matiza, que a gente falou no começo aqui, a P190, tá? A Rumo MRS tem alguma coisa desse tipo de equipamento? Ou outro equipamento, tipo esse que a Vale usa, porque eu já vi lá em utilização, levando os alunos na visita em campo, né? na Vale, na aula de superestrutura. Tem alguma coisa desse equipamento, tanto em Rumo quanto MRS? Rafael, o caso da MRS foi o que eu falei, né? Nós vimos aí a necessidade de fazer a renovação total da linha, né? Renovação total. E aí esse parque de máquinas nós não tínhamos, né? Então são os equipamentos que estão chegando, né? Começam a chegar no final desse ano, entram em comissionamento ao longo de 2022 e a ideia, o planejamento é começar final de 22, começar todo o serviço de renovação da nossa linha, né? E o meu trecho, assim, né, vou ser o privilegiado que vai ser o primeiro a receber toda a renovação total. E aí, assim, nós estamos falando aí de 2 quilômetros de equipamentos enfileirados, né? A turma está falando assim. Então, só para você ter ideia, o projeto é tão grandioso assim que hoje nós estamos tendo que nos preparar até para pátios para recebimento dos equipamentos, que os equipamentos todos enfileirados são 2 quilômetros de equipamento, né? Então, renovadora, equipamentos gigantes, equipamentos gigantes. Então,
respondendo a sua pergunta, hoje nós não temos, mas nós estamos os equipamentos estão chegando e ao final de 22, se eu não me engano, eles entram em operação aqui na MRS. Nós aqui na Rumo não temos, tá? E como esse passo de inovação... Nem na malha central lá, onde vocês pegaram agora, será que vai ser necessário fazer alguma coisa desse tipo com aqueles dormentes com problema? Vamos sim, Rafael, mas eu não sei ainda. Estamos discutindo como vai ser feito ainda, tá? Isso não chegou. Essa parte, quando a definição vem da parte da manutenção, para nós aqui da engenharia, desenvolvemos para eles. Tá? Então, estamos sendo decidido ainda como vai ser feito isso. Provavelmente não vai ter que ser com uma renovadora, que manual não vai ser praticamente impossível fazer isso, né? Renovar lastro. E o nosso lastro aqui tem regiões que são muito complicadas, né? Na Serra, principalmente lá, eu não posso colocar qualquer equipamento, fazer de qualquer forma, porque lá é uma APA, uma APP, desculpa, né, de preservação permanente. Eu não posso fazer qualquer equipamento, não posso fazer qualquer tipo de trabalho na Serra de Santos, e nem aqui na Serra de Paranaguá. Então, tem umas dificuldades ainda, mas eu não sei, ainda não posso dizer para você qual vai ser a forma de trabalho do pessoal, mas provavelmente vão ter que comprar ou alugar de alguma empresa esses equipamentos. Perfeito. Tocando nesse assunto aí, eu me lembrei, né? Lógico, a gente tem, eu particularmente, depois de 10 anos na Valec, a gente participou da construção aí de aproximadamente 1.500 quilômetros, que é exatamente esse trecho que está na mão da Rumo, tá? Hoje, a marca chamada de Rumo Malha Central. Nós passamos por diversas anomalias, diversos problemas, mas não é o foco da nossa live. Tá? Isso aí fica para uma próxima. Mas eu me lembrei da questão do lastro. Tá? E eu ligo diretamente com o Caru, porque é o seguinte, eu estou sabendo aí que o metrô está precisando fazer uma renovação, né, do teu lastro. Aí eu fico imaginando, na época que eu trabalhei na CPTM em São Paulo, né? Logicamente, CPTM, vários trechos de aberto, né, no solo, ou, como a gente chama lá, de superfície, né? E como tratado pelo Metrô Rio essa questão, principalmente com parte de equipamentos, né? A gente está falando aqui manutenção e equipamento, quando eu vou fazer essa renovação de laço, porque eu tenho via confinada, tá? Eu acredito que vocês devam ter aí, mesmo com a pandemia, horários de janela para manutenção, 1, 2, 3 horas no máximo, talvez. Na CPTM, nós tínhamos 3 horas e meia só de madrugada. Então, é o seguinte, parava 1 hora da manhã e voltava 5 horas, mas 4h30 tinha que estar todo mundo fora da linha. Então, eram 3 horas e meia apenas de manutenção, né? Então, assim, como que vocês, né, do metrô estão lidando com isso, já que isso não é um problema para a Rumo e MRS, questão de laço confinado, plataforma confinada, na verdade, de intervalos são reduzidos, mas tem vários intervalos que podem acontecer a manutenção. Como é que vocês estão tratando isso? O que você pode falar para a gente disso aí, o Caru? Isso é um desafio logístico incrível e nós temos aprendido muita coisa. O nosso lastro, a nossa via céu aberto, foi inaugurada na década de 80. Então, eu tenho, bota aí, 40 anos praticamente de lastro, e com substituições pontuais originalmente. Tinha uma equipe dedicada a isso, e que, para você ter uma ideia, com a janela um pouco maior do que nós tínhamos, a produtividade dessa atividade era de 3 metros cúbicos por noite com 12 pessoas. Mas 3 metros cúbicos são 2 dormentes, é coisa assim. E recebemos o desafio de fazer uma renovação de lastro em volumes um pouco maiores. Fizemos um projeto, estamos fazendo, né, um projeto de renovação de 5.000 metros cúbicos. Estamos no 2º ano desse projeto e temos aprendido muito com isso. Eu falei um pouco antes que é um desafio logístico incrível, que é um desafio gigante, porque eu não consigo retirar o meu lastro pela lateral. Eu tenho, de um lado, um canal de cabos de concreto e, do outro lado, o terceiro trilho e a outra via. Eu não consigo fazer remoção dos dormentes pelas laterais, eu não consigo mecanizar muita coisa, eu não consigo, por exemplo, botar uma desguarnecedora lateral. Nós chegamos a pesquisar
aluguéis de fornecedoras a vácuo, mas não conseguimos trazer esse equipamento para cá, era de um custo proibitivo. Então, começamos a mecanizar as pequenas coisas, fazer os ganhos em cada uma das atividades, e temos conseguido um resultado muito legal. Por exemplo, hoje, a gente está fazendo a renovação do lastro, a gente descarrega o lastro em bag. Carrega um bag dentro do centro de manutenção, leva para a via para descarregar. Mecanização, estamos usando algumas pás carregadeiras pequenininhas para fazer o desguarnecimento do lastro. Vamos com um comboiozinho mesmo, né? Eu não vou nem chamar de tie gang, porque tie gang vocês usam uma série de equipamentos grandes, poderosos. Se eu botar esses equipamentos aqui, coitadinho, bicho, não vou conseguir nem chegar no trecho para trabalhar. E implementos em escavadeiras, agora a gente está testando uma retro com implemento para retirada do dormente. Como eu tenho que retirar o meu dormente pelo centro, isso se torna um grande problema, um grande trabalho em se fazer sem mecanização. Você imagina, a cada dormente que eu vou retirar, eu vou trocar um dormente, eu preciso passar uns 3 ou 4 para o lado, porque eu preciso girar ele e tirar pelo meio. Na ferramenta manual. Então, é coisa de louco. Então, estamos aprendendo muita coisa com esse processo de renovação de lastro. Estamos aproveitando, lógico, o processo de renovação de lastro para substituir outros componentes, como o dormente, que é um grande desafio para a gente. Então, eu vou trocar o meu lastro. A parte difícil de trocar o dormente é tirar o lastro da frente, né? Então, estamos aproveitando para fazer essas coisas, para colocar os nossos novos dormentes monobloco protendidos, e temos conseguido resultados excelentes. O nosso dormente protendido, conseguimos fazer ele praticamente com o mesmo peso do nosso dormente bibloco, que é um grande, imenso ganho para as equipes, para a logística de manutenção. Enfim, temos conseguido melhorar todos os processos através desse trabalho de renovação do lastro. Tem sido um aprendizado incrível para toda a equipe. Está no mudo, Rafael. Está no mudo, Rafael. Está no mudo, Rafael. Perdão, por causa do barulho. Com toda essa logística difícil que vocês têm encontrado para operar, né? Para fazer a renovação. Em média, hoje, vamos falar aí acho que o transporte deve estar um pouco reduzido por conta da pandemia ainda. Vocês são o quê? Trabalhando dentro do quê? De que faixa de intervalo? Já que você não pode colocar tantos equipamentos lá dentro para poder operar. O sistema de transporte passageiro, apesar da demanda estar bastante reprimida, nós trabalhamos com um número de usuários, de clientes, muito abaixo do que nós tínhamos no período pré-pandemia, em função das questões de distanciamento social. Nós não reduzimos, a gente não reduziu o intervalo, a gente não reduziu horário de operação. A nossa operação segue terminando. Eu fecho a estação meia-noite. A pessoa que pegou o trem na última estação, meia-noite, precisa chegar ao seu destino lá no final. Então, nós fechamos para a operação comercial por volta de 1h da manhã, 1h e conseguimos entrar na via para trabalhar a partir de 1h15. A partir de 1h15 da manhã. E eu consigo trabalhar até, lógico, isso depende um pouquinho de para onde eu estou trabalhando. Eu não tenho o benefício de acessar por fora. Eu não consigo, por exemplo, levar um rodo ferroviário por fora e entrar em Pavuna. A via toda fechada, toda confinada. Então, eu tenho um tempo de translado nesse negócio. Então, alguns lugares eu consigo retornar mais cedo, outros eu consigo retornar mais tarde. Mas, no geral, eu consigo trabalhar até às 3h30 da manhã. Às 3h30 da manhã, a gente precisa estar já com tudo recolhido
e voltando para casa. Então, dá um pouquinho, 2 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do trecho. É muito pouco, bacana. Né? É muito pouco. É Tem que bastante pouco. trabalhar, porque eu fico imaginando vocês com heavy haul. O intervalo deve ser cada vez mais curto, porque a carga ela é uma atrás da outra. O passageiro tem digamos que um retardo por conta do volume menor de transporte. Mas, enfim, diante de todo Rafael, esse cenário... Rafael, só completando o que você falou, é importantíssimo, né? Essa questão da faixa, né? Da nossa operação, porque o trem não pode parar, né? Nós não somos uma empresa de manutenção, nós somos uma empresa de transporte, né? E aí, para você ter ideia, para chegar dos novos equipamentos, que a gente chama das GIGs, né? Grandes equipamentos de intervenção de via, desde já é montado uma das premissas para o projeto funcionar, o CCO tem que estar junto com a gente. Né? Por quê? Porque esses equipamentos eles precisam de 12 horas, cara, para poder fazer um trabalho como eles tem que ser feito. Né? Então, o CCO, desde já, para um projeto o projeto já começou, mas ele vai funcionar daqui a um ano e meio, o CCO já está na mesa de negociação junto com a gente, porque eles são parte importante. Porque se não tiver intervalo, a gente não consegue trabalhar. Só completar aí. Então, exatamente o que eu estava falando. Então, assim, essa questão aí, ela é um problema. Mas eu vejo uma outra necessidade. Eu não vou dizer que é um problema. É uma necessidade que eu estou falando aí há pelo menos uns 5 anos, desde 2016 para 2017. Com todos esses equipamentos, com tudo isso que a gente está falando que precisa acontecer, né, de estar operacionalizado para que a renovação, para que a manutenção normal aconteça, cada vez mais equipamentos cheios de tecnologias. Como que é a questão de mão de obra? Né? Porque é o seguinte, um equipamento novo chegou agora, uma fornecedora criou um equipamento novo e tudo. Como é essa questão da mão de obra hoje? As empresas estão são satisfeitas com a mão de obra ou precisa ter qualificação de mão de obra? Como é que vocês veem isso nas 3 áreas, nas 3 empresas que vocês trabalham? Fique à vontade, quem quiser falar primeiro. Isso é um desafio sempre, especialmente em regiões que não, como Rio de Janeiro, sistemas de metrô. Não existe uma formação formal, para pessoas para trabalhar com o metrô. E, geralmente, nós estávamos até conversando na outra oportunidade, né? Você faz uma faculdade, a cadeira de transportes, você não fala de ferrovia. É muito difícil falar de ferrovia. Na minha faculdade de engenharia, eu aprendi a projetar estrada, não estrada de ferro. Nem se comentava de estrada de ferro. Então, quando você precisa de mão de obra, precisa trazer alguém para trabalhar na ferrovia, ou você pesca no aquário dos outros, né? Aí tira um cara da MS, tira o cara da Vale. Ou então você forma o cara dentro da empresa. Você pega alguém mais experiente e formar leva tempo. Eu lembro de um grande amigo nosso do GPA, o Camilo, ele dizia, e ele falou isso logo quando eu estava entrando na ferrovia. Eu me senti ofendidíssimo na época, mas hoje eu entendo bastante. Que ele dizia o seguinte, para você pegar um cara na ferrovia, botar ele para aprender, ele começa a fazer alguma coisa que preste depois de 5 anos. Quem tiver menos disso, por favor, não se ofenda. Ele me falou isso quando eu tinha tipo 1 ano de ferrovia. Cara, que isso? Não, certo, é um mundo, a ferrovia é um mundo muito grande. Quanto mais você vê, quanto mais você aprende uma coisinha, você vê que você pegou uma pontinha do iceberg. Caro, isso que você está falando, eu sofri na pele lá em Salvador, quando eu fui trabalhar no metrô de Salvador, na implementação. Nós tínhamos um prazo, eu entrei de fevereiro, e o prazo era 12 de junho, o trem tinha que andar com a Presidente Dilma de acesso norte até a Lapa. Era a data fatídica. Eu tinha que montar a equipe, lógico, junto com a gerência, né? Montar as equipes, montar os procedimentos, treinar o pessoal, selecionar, comprar equipamento e tudo. Cara, e não tinha, era muito difícil. Aí o cara ia de dia,
De dia não tinha trem. Aí, quando começaram a testar os trens, começaram a trabalhar à noite para a ambientação. Já não ia gente, não tinha pessoal qualificado, não tinha treinamento. Se treinar o cara, ficava 2, 3 dias o cara na sala de aula ensinando o cara o que é empenho, o que é torção, bitola, essas coisas todinhas. O cara tinha que fazer conta, o cara, pô, mas tem que fazer conta. É muito difícil. É muito... eu posso relatar uma coisa aqui? Pode contrair, Rafael? Fique à vontade. Me permite? Fique à vontade. Teve um dia que eu cheguei para trabalhar, eu tinha que fazer uma inspeção da Lapa até Estação Norte, estavam 5 quilômetros de linha corrida. Eu precisava de uma ajuda, né, para poder me ajudar com o papel e carregar a regra de bitola. Eu cheguei na empreiteira e falei assim, cara, me empresta um camarão, um amigo, um menino aí, para me ajudar aqui a carregar a regra de bitola. Ele falou, escolhe um qualquer lá. Aí eu fui lá, vi um gaiatinho, e falei, amigo, você quer me ajudar a fazer a inspeção aqui? Ele olhou para mim, vamos, senhor, nós vamos até lá na Estação Norte. Aí ele falou assim, olhou para cima, olhou para cima, mas vai chover. Vai chover? O céu estava azul, cara, não tinha uma nuvem no céu, cara. O calor estava quente, né? Eu tinha que andar. Ele, eu não vou não, porque vai chover. Eu falei, cara, vai chover amanhã. O cara não queria. Ele queria trabalhar no túnel. No túnel tinha água caindo, estava fresquinho, ele queria trabalhar lá dentro, entendeu? E é difícil vocês fazer isso. A mão de obra é muito complicada. Eu vou ter que preparar agora o pessoal para a máquina. Faz administrador de mão de laço e faz mediadora. Eu não posso pegar qualquer pessoa sem formação. Tem que ter uma pessoa com formação. As pessoas estão buscando, nós estamos aqui trabalhando aqui, nós 4 que estamos fazendo parte do grupo, no projeto, para treinar as pessoas, né, para qualificar as pessoas para virem para o mercado ferroviário, que, como me dizia a minha esposa, é um mercado muito, muito restrito. Você não larga. Você acabou de falar. Eu não formo um cara de um dia para o outro. Não vou na parte dele e pego um inspetor de via permanente. Eu não vou ali e pego um cara de desmelhamento. Eu tenho que treinar o cara. Mas se eu tiver muita pressa, onde que eu vou? Opa, Renato Bahia tem um cara lá. Eu vou lá e cato o cara para mim. Acabou. Ele vai ficar com raiva de mim o resto da vida, mas eu vou pegar o cara lá. Entendeu? É o problema dele. Entendeu? O Rafael, assim, nós não temos mão de obra, isso é fato. Nós não temos mão de obra, né? E eu vejo como um problema bom, assim. Por que é um problema bom? Porque tem um mar de oportunidades, né? A gente às vezes as pessoas podem achar, não, mas os equipamentos novos, tecnologia nova, não vai precisar da mão de obra. Errado, né? Errado. Como a gente falou aqui mais cedo, por exemplo, geração de dados precisa ter pessoas para trabalhar esses dados, precisa ter pessoas para entender o que os números falam, né? E nós não temos, cara, nós não temos. O mercado ferroviário ele é muito restrito e preparar um profissional demora tempo, né? Demora tempo, é isso que o Caro falou, cara, são 5 anos, né? Que precisa você ter uma pessoa para que conheça e tal, porque o ferroviário, além de ter poucos, o cara tem que gostar, né? Isso que o Alexandre falou aí, ele falou em tom de brincadeira, mas é pura verdade. O ferroviário, ele, cara, não tem sábado, não tem domingo, é 24 horas. O Carol falou, ele trabalha de 1h30 da manhã às 3h30. Cara, quem é que quer trabalhar de madrugada? Você vê aí, tem muita gente que não quer. Então, assim, o mercado, a mão de obra é uma mão de obra especializada, que não tem, tá? Que hoje, que nós estamos vendo aí para o futuro, né? O futuro que é logo ali, o futuro não é o futuro distante, não, é o futuro que é amanhã. Novas concessões funcionando, novas empresas funcionando, e vai precisar de gente, cara. E os projetos, nós falamos no começo, vocês 3 estão falando de concessão e renovação. E o que vem ser construído? Tá bom, daqui a 5 anos tem mais, vamos lá, por baixo, 1.500 quilômetros para dar manutenção. E aí? Então, essa minha preocupação é essa. O equipamento é essencial, mas a base é fundamental. Nós estamos falando de pessoas de todos os níveis. Níveis que eu digo é pessoas com curso técnico, pessoas com graduação, pessoas com especialização. Hoje, a grande verdade falta mão de obra em todos os níveis da mão do mercado ferroviário. E uma coisa, Renato, você falou bem bacana, aí, o cara para trabalhar ferrovia tem que gostar. Tem gente que não adianta você pegar o cara e levar para o campo. Nós brincávamos, né? Não sei se você lembra, que é os trainees do Excel. O cara trabalha na ferrovia, trabalha, mas você já foi na via, viu uma brita? Não, o que é brita? O que é trilho? O cara fica no Excel o tempo todo lá, mas não quer ir para a linha trabalhar. O cara, para chutar brita, não quer, ele desiste. Não quer. E o cara quer ficar ali. Aí, quando você compra um software que faz todo o gerenciamento, e você não consegue treinar um cara para entender, não adianta pegar um monte de dados, dar para o cara gerar uma planilha de Excel lá e fez um gráfico. E aí? O que significa aquilo, cara? Não sei. Não tenho a mínima ideia do que ele está fazendo, mas ele está fazendo lá o BI da vida, botando gráfico de Excel, mas o cara tem que entender o que ele está sabendo fazendo, para que ele entenda. Às vezes o dado que está aparecendo, cara, esses dados estão errados. O Renato, as informações estão totalmente equivocadas, estão me passando. Quantas vezes pegava um dado do Trackstar que estava meio errado e ninguém sabia que estava errado? Né, Rafael?
dei muito valor no Rafael quando eu trabalhava na MRS lá. Ele nem sabia que estava medindo errado, ele não entendia. Aí quando eu expliquei para ele, ele começou a olhar, pô, Alexandre, isso aqui está errado, não sei o quê. Isso acontece, cara. Se o cara não entende o que está fazendo, vai acontecer isso, né? De novo, né, é a mão de obra em todos os níveis. Eu sou oriundo de escola técnica, né, do Cefet no Rio de Janeiro. Comecei a carreira como técnico e tudo, e fiz a graduação dentro da MRS. Então, assim, a gente precisa de pessoas do curso técnico, precisamos de pessoas no curso já graduadas. É um erro as faculdades de engenharia na cadeira de transportes não falar de ferrovia, né, da estrada de ferro, é um erro. Temos uma ou duas instituições no país hoje que falam sobre engenharia ferroviária, que acho que é no Sul e em Santos Dumont, aqui para o lado de Minas Gerais. Mas, assim, é um mercado que precisa, né? Precisa. E aí, isso é graduação, você está falando de graduação, né? Tem essas duas. Porque eu vejo o seguinte, nós temos uma escola técnica que poderia ser muito melhor em formação de mão de obra técnica. Ok, precisam. Senai, Cefet, você citou aí, ela poderia ter uma amplitude. Existem algumas funções dentro da ferrovia que o nível técnico, a capacidade técnica é fundamental. Tá? Aí a gente vem para a graduação. Beleza, o cara formou em engenharia civil. A grade de transporte ela é ínfima, pequena. Então, nós temos aí 2 engenharias ferroviárias formando profissionais a partir de 2022, forma a primeira turma de Santa Catarina. Então, é o começo de alguma coisa. Agora, três instituições, a Anari já falou aí, Rafael, 3 instituições. Tem a Federal do Pará também. É ela? Em Pará também? Então eu estou só com essas 2, Santos Dumont e então tem a graduação no Pará. Obrigado, Ana Lídia. Acabou de mandar aqui na mensagem. Então, o que eu acho é o seguinte, 3 para esse país todo. Hoje nós temos aí... Acho que o Rafael está falhando. O sinal Travou, dele. Está falhando, travou lá. Foi o Rafael. Travou. Ele travou. Um ponto, né? Um ponto legal da graduação, da mão de obra, por exemplo, o mercado ferroviário, você pode trabalhar em várias áreas, né? Você pode trabalhar na via permanente, trabalhar no material rodante, é muito amplo, né? Você não acaba não se especializando só em alguma coisa, é tudo muito amplo, e isso é legal da ferrovia, né? Você consegue ter uma gama de oportunidades dentro da mesma empresa, que isso possibilita uma ascensão de carreira, você conhecer novas realidades, enfim, é muito legal. E pensando até nessa necessidade da gente estar preparando profissionais cada vez com a cabeça mais ampla, né? Que foi o intuito aí da nossa pós, né? Assim, a gente teve a preocupação, por exemplo, dessa agora da Universidade de Vassouras, de ser um curso bastante amplo, onde a gente consegue ver material rodante, sinalização, licenciamento ambiental, parte de licitação, via permanente, enfim. Para quê? Justamente para a gente preparar esse profissional a ter uma oportunidade dentro da empresa que ele está, de você ver outras coisas, né? Eu mesmo, eu era da via permanente, eu já trabalhei na infraestrutura, voltei para a via, né? Quando a gente olha assim, essa oportunidade que a ferrovia permite, isso que é legal, né? Você poder ter dentro da empresa oportunidade de trabalhar em várias áreas diferentes. Rafael, o seu sinal ficou ruim, eu acho que você voltou aí agora, né? Você está mudo, Rafael. Está no mudo, Rafael. Eu tive um erro de conexão aqui, desculpa. Então, eu acho interessante. Aquilo que eu tenho feito, eu quero parabenizar você, antes da gente entrar na nossa mesa redonda, que é a questão da criação desse curso que você está fazendo com Vassouras, de MBA em Engenharia Ferroviária, porque eu acredito, né, eu tive meu projeto, ainda tenho projeto, né, em andamento, e você está criando mais uma oportunidade de formação de mão de obra. Então, antes da gente entrar aí na nossa mesa redonda, falta 5 minutos para perguntas e respostas, fala um pouco aí do teu projeto aí, da pós-graduação de Vassouras, para o pessoal que está assistindo. O que
aqueles que quiserem conhecer, pelo menos, ou até mesmo se especializar, podem esperar desse teu projeto, né? Porque eu fui convidado para dar aula, o Caru também, o Alexandre também, a gente aceitou, né? Então, fala um pouco do projeto para a gente aí, por favor. O legal, Rafael, é exatamente isso aí, né? Assim, a demanda, a necessidade de formar mão de obra existe. Hoje nós não temos essa mão de obra atualmente e para o futuro. E o futuro que eu digo não é lá na frente, o futuro é amanhã, né? E aproveitando que as ferrovias, o modal ferroviário, você acaba tendo toda essa possibilidade de trabalhar em várias áreas. Foi a preocupação que nós tivemos, né? Você com o primeiro curso e aí, né, na formação desse agora da Universidade de Vassouras, a gente trabalhou muito em conjunto do o que seria o melhor, né? E você contribuiu de forma muito legal com toda a sua experiência da outra instituição. Então, qual foi a preocupação? A preocupação foi ter uma grade extensa, uma extensa que eu digo, uma grade diversa, onde o profissional, né, o estudante, o profissional que esteja se especializando, tem a capacidade de olhar tudo, né? As principais disciplinas dentro do modal ferroviário. A gente fala, né, que eu falei, a gente fala de via permanente, a gente fala de material rodante, a gente fala de sinalização, a gente fala do sistema de passageiros, né? Isso é um ponto legal, porque o modal ferroviário não é um modal só de carga ou só de passageiro, é muito amplo, né? Então, a gente teve essa preocupação de trazer o modal de passageiro também para o aluno poder conhecer. Então, assim, qual o principal objetivo? Formar uma mão de obra de forma mais diversa possível para que esse profissional, quando ele entrar no mercado ferroviário ou já está dentro do mercado ferroviário, ter possibilidade de galgar novas funções, novas possibilidades dentro da empresa, porque assim nós precisamos, cara, nós precisamos muito, e essa é a nossa intenção, preparar essa mão de obra especializada para suportar os desafios da nossa infraestrutura aí, tá? Então esse curso da Universidade de Vassouras ele deve estar começando agora no início de agosto, né? A procura está bem legal mesmo, né? Então no início de agosto a gente inicia a primeira turma. E a ideia é estar trabalhando em conjunto, né? Assim, oportunidade vai ter para todos, né? Os cursos, né, da pós-graduação. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Eu vou dizer que vai faltar instituição para a gente poder formar essa turma, essa mão de obra aí, entendeu? Bacana, show de bola. Nós chegamos aí no limite do nosso tempo, tá bom? Vamos partir agora para perguntas e respostas. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram feitas ao longo da nossa live, tá? E eu vou começar aqui com uma pergunta da Carolina Guerreiro. A primeira, ela fez duas perguntas. A primeira é para o Renato. Como fica essa ampliação nos locais restritos da via da MRS? Ou seja, a renovação, a ampliação em locais com determinadas restrições. Tem alguma previsão com relação a isso? Como que fica o planejamento para isso? Ei, Carolina, boa noite. Aí, legal ter você aqui na nossa live, tá? Tem sim, né? E a gente, quando olha, por exemplo, são duas situações muito diferentes. Quando a gente olha a Ferrovia do Aço, por exemplo, né? Que é um trecho novo, né? De 20 anos, 30 anos. Então, você tem gabarito, você tem espaço, enfim. Agora, quando a gente olha para a Serra do Mar, por exemplo, né? Um trecho construído em 1864, com mais de 150 anos, a gente tem um problema sério de gabarito, né? Gabarito restrito, enfim, linha 1, linha 2, muito próximas. Então, houve toda essa preocupação, por exemplo, na questão da aquisição e escolha das máquinas, dos equipamentos que estão chegando a partir do início do ano que vem, né? Final desse ano, início do ano que vem. Então, os equipamentos eles foram projetados de uma tal forma, né? Para que essas medidas se encaixassem na nossa realidade. Então, foi feito um trabalho muito pesado pela turma nossa da engenharia, né? Um trabalho assim que foi antecessor ao fato de compra, né? Mas sim de estudo, né? Precisamos desse equipamento tal, mas ele precisa respeitar a situação limite de gabarito, enfim. Então, toda essa preocupação nós tivemos, né? E isso foi levado em consideração para trazer realmente equipamentos que atendessem a nossa realidade, que é uma realidade, por exemplo, quando a gente olha do trecho da Serra do Mar, extremamente crítica a nível de espaço, de gabarito. Tá? Valeu, Renato. Obrigado.
Agora, uma pergunta também da Carolina Guerreiro para o Alexandre. Esse sistema de vagão instrumentado que você comentou está sendo implantado também na antiga malha Norte-Sul, rumo malha Central? Rafael, sim. Carol, boa noite aí. Obrigado pela presença aí, tá? É um prazer falar com você novamente. A ideia nossa também é ter esse equipamento na malha central. Hoje já temos a malha sul, né, rodando já o vagão dedicado para isso. É um vagão box, foi dedicado para isso, com gerador, banco de baterias, internet, tudo. O da malha norte é um vagão Hopper, é um HFT, se eu não me engano, da frota, é carregável e descarregável, tá? E o da malha sul, da norte-sul, a malha central, né? Hoje utilizamos o da malha norte, que quando ele sobe em direção ao Mato Grosso, ele pega o desvio para a Estrada do Oeste, vai a Porto Nacional e volta. Mas a ideia é comprar um equipamento para eles também, ok? Legal, Alexandre, obrigado. Agora nós vamos para uma pergunta para o Henrique Caru, do Antônio Borges. Caru, já testaram desguarnecedoras por sucção no metrô Rio? A história da desguarnecedora por sucção é interessante. Nós chegamos a pesquisar desguarnecedora por sucção, aquelas monstras, grandalhonas, lindas. Eu vi uma linda, fiquei apaixonado por ela numa inspeção que eu fiz quando nós estávamos comprando a socadora. Controle remoto, o negócio é sensacional. Parece que você está jogando videogame. Mas ela não tem gabarito para a gente. Eu não consigo passar pelos meus túneis. Eu tenho alguns túneis com gabarito bastante restrito e não consigo passar com equipamento daquele tamanho por ali. Nós fizemos um desenvolvimento de um sugador pneumático com uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que fez um vagão de pequeno porte e tem um desempenho bastante interessante. Lógico, não dá para comparar com um sistema desses, com uma máquina dessas grandes, mas ele tem um desempenho bastante legal e estamos em desenvolvimento dele, tá? Fizemos uma versão inicial, ele tem alguns probleminhas, imagina, você está projetando um veículo do zero. Então, tivemos algumas questões que foi resolvendo aqui, foi resolvendo ali, e o equipamento é muito legal, mas foi um projeto desenvolvido internamente. Legal, Caru. Obrigado. Tem uma pergunta do Lucas Melo. Eu vou pegar essa para mim. Eu acho que eu tenho a resposta para ele. O Lucas está perguntando para nós qual a demanda por engenheiros geotécnicos para o ramo ferroviário e o quão benéfico é essa interseção de conhecimento entre as duas áreas. Lucas, eu acho fundamental, né? Nós temos engenheiros geotécnicos na ferrovia como um todo. O Renato pode falar também com propriedade. A infraestrutura de uma ferrovia ela necessita da geotecnia, tá? Então, quanto mais profissionais com formação em engenharia geotécnica que tenham especialização, por exemplo, numa engenharia ferroviária, igual nós estamos falando aqui, os 4 aqui, eu não sei se o Alexandre também tem, os 4 profissionais aqui têm uma especialização em engenharia ferroviária. Nós estamos falando aqui de pelo menos 20 anos de experiência, de 3. O Caru é o mais novinho de todos nós aqui. Então, assim, se nós temos essa vasta experiência e fizemos engenharia ferroviária, então é sinal de que demanda. Então, a formação de engenheiro geotécnico tem tudo a ver com a ferrovia, tá? E o benefício dessa interseção é total, porque você pode ver, e vamos citar um exemplo negativo para te dar uma coisa positiva, que foram os rompimentos da barragem da Vale, atropelou aí, inclusive, a MRS num trecho. O que é isso? Exatamente, talvez, a falta da manutenção, da preservação dessas minas de empresas ferroviárias. Ou seja, elas não fizeram, talvez, um devido acompanhamento com profissionais que possuem a expertise na área da geotecnia, conforme você está citando. Então, eu acho que tem tudo a ver a engenharia geotécnica com a engenharia ferroviária. Fala, Renato. Inclusive, desculpa, Renato.
E completando, Rafael, né, quando em 2012 eu fui para a parte de manutenção de infraestrutura, né? E em 2015 fui para a área de infraestrutura na parte de obras, né? Obras de contenção. Então, assim, eu senti na pele a importância da parte de geotecnia. A importância. Por quê? Cara, a gente precisa garantir a confiabilidade da operação. É isso, né? A manutenção, ela dá suporte para a operação. O trem, eu falo para a minha turma, né? O trem não pode parar, né? Então, assim, para o trem não pode parar, a gente tem que ter a manutenção de via permanente confiável, tem que ter uma manutenção de material rodante confiável e tem que ter uma manutenção de geotecnia confiável, né? E quando é que a gente sofre? Sofre na época de chuva e tal. Então, se você consegue atuar de forma preventiva nessa parte de geotecnia, de contenção, cara, é sinônimo de que nós vamos passar aí o período chuvoso, por exemplo, sem surpresas desagradáveis. Então, assim, a parte de geotecnia é fundamental, porque ela vai ajudar em gerar a confiabilidade que a gente precisa para a operação. Sem contar, né, Renato? Certo, Alexandre? Isso, e sem contar o seguinte, né? Hoje já estão aí com o GPR, né? Ground Penetration Radar, e vou dar na mão esse gráfico aí para a pessoa que não entende o que está lendo o gráfico. Lá, o geotécnico vai entender muito mais desses dados, né? E vai nos ajudar aí a fazer a análise do nosso laço sublastro. Sobre isso também, falando de carreira em especial, ele falou do geotécnico, a ferrovia, tanto de passageiro como de carga. Eu tentei vasculhar aqui, eu não consigo pensar em uma carreira que não se encaixe na ferrovia. Você tem todas as engenharias, você tem pessoal de direito, arquitetura, você tem todas as carreiras encaixadas numa ferrovia. Tá, legal. Obrigado. Próxima pergunta. Essa pergunta é para o Renato, do Bruno Borges. Ele pergunta: que tipo de equipamento e fornecedores vocês estão pensando em utilizar para a troca da matriz de dormente na MRS? Beleza, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, na troca para dormente de concreto, o dormente de concreto precisa de um equipamento especial, né? O dormente de concreto, uma pessoa não troca. Então, o grande diferencial, né, para a gente poder trocar a matriz para o dormente de concreto, por exemplo, é você ter equipamento. Hoje, nós não temos, mas estamos em fase de aquisição e chegada dos novos equipamentos. Então, assim, são equipamentos, o sistema tudo mecanizado, né, que tudo importado, vindo de fora, e que vai fazer toda essa troca dessa matriz, né? Em determinados corredores, né? Nós não vamos fazer aquilo que eu falei, o dormente certo no lugar certo, né? Então, por exemplo, o dormente de concreto ele não vai ser trocado em toda a malha da MRS, não vai ser. Ele vai ser trocado no trecho do que a gente chama da linha do carregado. Então, são equipamentos importados e é aquele equipamento, né, grande de troca de dormente de concreto que a gente acompanha, vê em vídeos aí. Então, é tudo importado e está chegando a partir agora do final do ano, tá? Valeu, Renato. Obrigado. Tem mais duas perguntas aqui. Uma eu vou passar para o Caru, é a última, e para o Renato mais uma, para encerrar com o Renato, também tem a relação com renovação. Tá? O Cleiton Gouveia está perguntando, com a renovação da concessão, os projetos de expansão da malha irão contemplar quais trechos? Você pode dar essa informação? Não pode? Como é que é? Beleza, Cleiton, um abraço aí. Prazer estar falando contigo aí, cara. Vamos lá. O projeto da renovação, são duas situações, né? Quando a gente fala em renovação de linha, nós estamos muito concentrados nesse primeiro momento no trecho do heavy haul, o trecho carregado, né? O trecho que a gente chama do circuito de minério, né? Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ferrovia do Aço, enfim, que é um trecho muito antigo, né? E que precisa suportar, precisa dessa intervenção mais firme, né? De renovação total da linha, para a gente poder suportar aí os próximos 30 anos da concessão. Isso é fato, os equipamentos estão chegando e vai acontecer. Quando a gente fala em renovação da
a concessão, por exemplo, nós temos um viés muito forte para o aumento da carga geral. Tá? A ideia, né, de forma muito acertada, do governo conosco, por exemplo, é fazer um investimento grande na carga geral, que tem um potencial absurdo, chegada de Porto de Santos, enfim, alguns portos secos que estão sendo construídos e tudo dentro do caderno de obrigações. E aí, consequentemente, se você vai aumentar a sua matriz de transporte, por exemplo, a carga geral, você precisa fazer investimento em carga geral. E quando a gente fala em carga geral, o nosso forte é São Paulo. Então, assim, São Paulo também vai receber uma série de investimentos, de melhoria de linha, de aumento de capacidade, para poder suportar todo esse crescimento que está sendo desenhado para a companhia nos próximos anos. Então, a gente fala de uma renovação muito forte no corredor do Heavy Haul e fala de um aumento de capacidade, né, para a gente poder suportar o aumento da carga geral. Beleza? Valeu, Renato. Obrigado. Cara, a última pergunta que a gente tem aqui é da Ana Caroline. E eu acredito que essa pergunta ela pode ser para qualquer um de nós. A Ana Caroline não perguntou especificamente para nenhum de nós 4, tá? Aí eu vou pedir aí para o Caru e depois para o Alexandre darem o veredito dele, porque o Renato já respondeu por escrito no bate-papo, então eu queria ouvir a opinião de vocês dois também. Ana Caroline pergunta: vocês acreditam, para quem ainda não trabalha na área ferroviária, vale a pena fazer a pós em engenharia ferroviária? Eu não tenho dúvida de que vale muito. Você imagina entrar, como nós falamos aqui, a gente está falando de infraestrutura. Infraestrutura é uma parte do sistema ferroviário. Dentro do sistema ferroviário, você tem, só dentro da linha, da malha, uma série de áreas. Fora todo o background da companhia, você imagina tratar questões, por exemplo, com o núcleo regulatório, tratar com o governo da sua concessão, de condições da sua concessão, sem entender o que é o tema, sem ter uma visão geral do tema, e só pelo que você ouviu daqui e dali, uma pincelada de cá e de lá. Você ter uma pós-graduação em engenharia ferroviária te permite enxergar a figura, o quadro inteiro e trabalhar efetivamente sabendo o que você está fazendo, com uma produtividade muito maior, com uma efetividade muito maior. Exemplificando, eu sou o mais novinho aqui, mas eu corro atrás, tá? Eu fiz 2 pós-graduações em engenharia ferroviária, uma em passageiros e uma de carga. A de passageiros foi até proporcionada dentro do próprio metrô. O metrô trouxe uma instituição de ensino para fazer essa turma para nós, mas a de carga eu fiz com uma galera, com uma turma que tinha advogado, arquiteto, administrador, tinha gente de todas as áreas, marketing, todas essas áreas se beneficiam demais com o conteúdo que é ministrado numa pós-graduação dessa. Eu apenas tenho que corroborar com o Caru, ele falou tudo, né? Eu gosto de pegar, sempre quando eu estou nas minhas aulas, eu gosto de pegar exemplo do dia a dia e trazer para dentro do nosso ambiente, né? Eu me lembro, estou aqui agora, eu estou ouvindo o trem apitar que passa aqui perto de casa. Quem conhece o Juiz de Fora, tem um restaurante chamado Procopão e o trem passa atrás, assim. Né? Tem uma PN, ele passa atrás do restaurante. Eu estava lá sentado com a minha esposa, jantando, e passou o trem, começou a tocar a PN. Pim, pim, pim. Uma menininha, devia ter uns 7, 5 anos, correu, ficou na porta lá na frente da PN e ficou dando tchau pro trem, assim, pro maquinista, fazendo uma festa. Você vê que isso aí traz as pessoas. Então, como o Caru falou, as pessoas, a ferrovia é uma cachaça, um ramo multidisciplinar. Você tem de tudo. Nós estamos tratando aqui agora de renovação de malha de concessão, você tem PNs que são implementadas no trecho, você tem uma regulamentação dela, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser em qualquer lugar. Você não pode pegar uma máquina para colocar para trabalhar sem estar cumprindo normas de trabalho, de trabalho, de saúde, de meio ambiente, um monte de coisa.
Então, é uma coisa totalmente multidisciplinar. Apesar de ser um ramo fechado, são poucas pessoas que entram, que estão aqui, você sempre está rodando, sempre vê as mesmas pessoas. Você ficar 2 anos nos Estados Unidos passeando, quando você voltar, você vai conhecer o Henrique Caru, vai estar aqui. Mas nós abrangemos muita coisa, né? O trem é uma coisa que ele é multidisciplinar e vale a pena sim, tá? Você vai ser feliz aqui no ramo ferroviário. Mas sim. E, de novo, né, o fato de ter essa possibilidade de você trabalhar em várias áreas foi assim o grande propósito do nosso curso na montagem da grade, né? Nós tivemos essa preocupação de ser, de novo, né, a mais diversa possível, uma grade de 20 módulos, em que a gente pudesse, nesses módulos, estar abrangendo todas as áreas em que aquele profissional ele vai ver aquela disciplina e na hora que estiver trabalhando, ele fala assim, pô, eu estou habilitado a trabalhar numa parte de sinalização, estou habilitado a trabalhar. É lógico que no curso desse a gente não vai sair um especialista, né? Cara, você é um especialista em via permanente, mas a gente vai ter o pulo do gato, que é o que é mais importante. Você vai ter aquele diferencial em relação aos outros que não tem. E aí o especialista vai virar ao longo dos anos com a experiência. Então, esse diferencial que é o que é a intenção nossa. O estudante, o profissional, ter esse diferencial em diversas disciplinas, né? E para ele poder realmente aí seguir carreira e fazer diferença dentro do mercado ferroviário. Aí. E você imagina, desculpa, só completando, imagina o cara ser um especialista bom demais em via permanente, mas não sabe como funciona o trem, não conhece os componentes do trem, como funciona um truque, quais são os componentes do truque. Ele vai ficar perdido. O cara vai ver um defeito lá, não vai saber de onde veio. Isso aí. Então, vou pegar a deixa do Caru para complementar e fechar. Eu costumo falar muito que na vida de um profissional, promoção nem sempre é para cima, ou só para cima. Dentro da ferrovia tem uma coisa muito legal. Você pode se sentir valorizado na companhia com promoções laterais, deslocamentos laterais. Você mudando de áreas. Você hoje está na via permanente, se tornou um cara expert. Aí você recebe uma oportunidade para trabalhar na operação, você vai lá, aprende um outro mundo, um outro conteúdo e você se dá bem. Aí, de repente, alguém te chama para você trabalhar, vamos lá, na parte comercial. Você é um cara que conversa bem, fala bem, e você vai para a área comercial e dá resultado para a companhia naquela área. Enfim, são várias áreas dentro de uma empresa ferroviária, dentro de uma companhia ferroviária, na qual você pode trabalhar. Tá? Por mais que você goste de via permanente, goste de infraestrutura, goste de operações, goste da área comercial, você é advogado. Você imagina aqueles advogados das concessionárias resolvendo problemas de interferências urbanas com o DENIT, com a NTT, e o cara não sabe sequer o que é trilho, o que é um dormente, o que é uma PN. Então, assim, qualquer empresa, qualquer formação, ela pode ser muito bem aproveitada dentro da ferrovia. Tá? E essa questão das promoções laterais, eu uso muito isso, porque isso é mérito de vários profissionais que conseguem atuar. Tá? Na via, na infra, no comercial, na operação, o cara que sabe de construção, o cara que sabe de manutenção, enfim, a ferrovia é um campo extremamente amplo, tá bom? Então, eu acho que isso aí responde a pergunta da Ana Caroline e dá aí uma visão geral daquilo que o Renato está propondo para o mercado do nosso curso. Gente, nós extrapolamos aí 9 minutos do tempo previsto. Se a gente deixar, a gente vai continuar conversando de ferrovia. Aqueles que entraram desde o começo, 99% estão conosco até agora. A gente vai encerrar, as perguntas acabaram, tá? E eu queria passar aí a bola para cada um de vocês para finalizar e automaticamente a gente vai pedir para abrir as telas, as câmeras, né? Para que a gente possa tirar um print de todos que participaram. E se alguém quiser fazer algum comentário a mais, pode abrir o microfone e falar diretamente com a gente. Valeu? Vamos lá, vamos começar pelo Caru, que é o mais novinho, né? De todos nós. Caru, obrigado aí, cara, pela sua participação. Eu agradeço demais o convite, como eu disse, eu sou fã de vocês,
Para mim é sensacional estar aqui conversando com vocês. A gente trocou tantas coisas boas. Agradeço a cada um que entrou aqui, que fez as perguntas, que esteve com a gente, assistiu, os colegas que atenderam os convites, né, no LinkedIn, o pessoal do GPAA, os amigos do metrô, e tantos que estão aqui conosco, tantos amigos. Eu não vou nomear, porque eu certamente vou fazer uma injustiça com algum. Obrigado, cara. Olha, eu agradeço aí. Renato, não, Alexandre, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo convite da live aí. Desculpa aí o mau jeito, eu acabei de chegar de viagem, fiz um esforço hercúleo para estar aqui, para participar com vocês aí, tá? É um prazer estar com vocês. E estou vendo o Tonhão aqui na foto, aqui, o Ivan Aragona, o Bruno, a Carol. É um prazer estar com vocês e conte com a gente para qualquer coisa aí, tá? E venha para o Mundo Ferroviário, que a Ana Caroline, né, que perguntou. Venha para o Mundo Ferroviário, você vai ver o quão é gratificante você ver o seu trabalho funcionando, tá? É uma coisa bem bacana, tá? E mais uma vez, obrigado pelo convite, Renato, o Rafael aí. Um abraço a todos aí. Essa questão, né, o Alexandre, gratificante, né, do mundo ferroviário. Eu estava falando hoje, mais cedo eu estava no trecho, estava aqui do lado de Paulo de Fronten. Cara, assim, e depois de quase 20 anos, o trem passa, a gente arrepia ainda, né? Assim, estava conversando com um coordenador meu, assim, cara, como é que, assim, passa o tempo e a emoção continua a mesma, né? Assim, a gente não perde isso. Isso é muito legal. Pessoal, eu queria agradecer muito aí a todos vocês. Acho que, assim, né, Rafael, a gente teve a ideia de fazer aí os diálogos ferroviários, porque, cara, falar de ferrovia é bom demais. Se a gente deixar aqui, nós ficamos aqui até meia-noite falando de trem. E falando mesmo, né? Então, a gente poder estar conduzindo esse projeto, né, de trocar ideia, de conversar, de trocar informação, alinhar todo mundo, o que está acontecendo na infraestrutura do país. Pessoal, estamos, sim, vivendo um momento muito diferente em relação à infraestrutura do país. O que está sendo feito aí é algo que precisamos realmente nos preparar para esses desafios. Então, quando a gente tem essa oportunidade aqui, né, de conversar, bater papo, falar, nós estamos aqui todo mundo nos preparando aí para o futuro. Então, pessoal, muito obrigado mesmo, Caru, Alexandre, Rafael, né, pela oportunidade, e vamos seguir em frente, né? Semana que vem tem mais live aí para a gente poder falar aí. Está no mudo, Rafael. Rafael, está no mudo aí, Rafael. Está no mudo. Perdão, pessoal. O Ivan está com a mãozinha levantada. Quer falar alguma coisa, Ivan? Pessoal? Queria primeiro parabenizar. É excelente. Me faz sentir até um pouco mais perto do Brasil. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na Virgínia. Estudei na Colorado State University, em engenharia ferroviária. Me formei totalmente aqui nos Estados Unidos. Inicialmente era para fazer um curso, vindo estudar de graça com auxílio do tênis, que eu jogava tênis pela faculdade. Acabei trabalhando no Centro de Excelência na TTCI, acabei amando, acabei fazendo meu mestrado lá mesmo, e me abriu muitas portas nos Estados Unidos, tanto que hoje agora eu estou fazendo a minha cidadania. Então, aqui nos Estados Unidos eu estava ouvindo, vocês falaram que tem algumas faculdades no Brasil, aqui nos Estados Unidos tem 13 faculdades no momento, com curso ferroviário, e então ainda nos Estados Unidos tem que crescer muito. Então eu queria só parabenizar vocês e vou estar nas próximas aqui ouvindo e aprendendo mais um pouquinho do Brasil no setor ferroviário. Cara, obrigado, parabéns aí pela sua formação, realmente. E aí, cara, é diferenciado o número, né, de escolas lá comparado com aqui. Mas, enfim, o importante aqui para a gente fechar, na minha visão, é que a gente tenha passado para vocês conhecimento, tá? Esses 3 grandes profissionais, eu contribuí no começo lá um pouquinho, a gente tem uma experiência também. O meu projeto de pós em ferrovia foi muito bem sucedido, foram mais de 300 alunos que estudaram conosco em 7 turmas. O Renato está começando agora o projeto dele. É um prazer estar participando do projeto com o Renato. E eu quero aqui encerrar, né? Obrigado, Renato, pela oportunidade de, mais uma vez, conduzir esse diálogo ferroviário que você propôs. Obrigado a todos vocês pela participação.
pelas perguntas que fizeram, por abrirem as câmeras para que pudéssemos tirar esse print, tá? E eu acho que é extremamente relevante a troca de conhecimento entre tantas pessoas que aqui nos assistem, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Semana que vem nós estaremos em mais um Diálogo Ferroviário. Se vocês quiserem nos acompanhar, será um outro tema. Agora nós vamos falar da parte ambiental, tão importante quanto, e a gente espera contar com a presença de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos aí, uma boa noite. Pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado aí. Até semana que vem. Pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Boa Ô, noite, Dani, pessoal. boa noite. Cadê o Banela? Banela também já foi? Boa Tudo noite, bem? Rafa. Tô bem. Joia. Está com uniforme ainda, né? Não tirou nem o uniforme da Rumo, hein? Da Rumo NFE. Cheguei na hora. Está lá no trampo central, lá, Alexandre. A Dânia. Ô, Quem Daniela. mais está aí que eu conheço? Poxa. A Carol, beleza? Alexandre, obrigado. Amanda, obrigado. Ô, Jário, bom te ver, cara. Tudo bem? Pessoal, Fabrício. Ernesto. Camilo. Ernesto Evo. cara. Fabrício Ernesto, tá ficando velho. Ernesto foi o cara que me ensinou a ferrovia, cara. Ô, Ernesto, fazer review, Ernesto cara. Roberto. Estiveram no metrô aí do Rio fazer estação com o Trackstar. Tonhão. Ernesto é professor de meio mundo de gente. Exato. Que isso, rapaz? Renan, grande parceiro lá do VLT. O Renato era criança, corria de volta da... Alex, Escola que técnica, entrou. escola técnica. Eu estava Era no formando no Cefet, você Cefet do corria, Rio. era uma criança.